Sim, consegui um fone. Aê, parceiro. Bom demais. William, meu querido, deixa eu falar para você. Você conseguiu fazer a diagnóstica ou não? Consegui sim. Ah, maravilha. Bom demais. A minha supervisora vai bater em mim se eu não perguntar para você. Parceiro, hoje nossa aula, vamos iniciar nossa aula, né? Nós vamos discutir escravidão, beleza? No mundo moderno. Então, bora lá. Eu vou apresentar para você aqui. Esse é o primeiro tema do PET, tá bom? Do PET, a primeira semana. E é a discussão sobre o mundo moderno, colonização, relações étnicas. Aí qualquer dúvida, você pode me interromper e perguntar, tá? Ok. Depois que eu der essa aula para você, William, a gente faz um retorno, tá? A gente discute, faz ponto a ponto e faz o PET, tá bom? Dessa primeira semana. Então, provavelmente vai ser... que dia que a gente dá aula de novo? Na sexta. Então, na sexta, depois que eu provavelmente vou terminar só na sexta essa aula, e aí lá a gente, sexta ou na semana que vem, a gente faz esse resumo e resolve essa primeira semana, tá bom? Beleza? Certinho, tá. Firmeza, então. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que discutir, trabalhar a questão da escravidão, é que ela foi justificada, beleza? Como tudo no mundo, ninguém começa a fazer as coisas sem nenhum tipo de justificativa, saca? Tem uma justificativa, e essa justificativa é bem assim, não sei como é que é a palavra, contradizente, não, contradizente, não sei, sim, é contraditória. É bem contraditória. Sim. Por quê? Porque a Igreja Católica concordou, né, em escravizar os africanos, né? Veja só, nós temos dois tipos de escravidão, a escravidão antiga e a escravidão moderna. A escravidão antiga, ela é totalmente diferente da escravidão moderna. A escravidão antiga, ela é mais baseada em dívida, em guerra, ela é mais baseada em uma cultura branca escravizando outra cultura branca. Então, assim, da Grécia Antiga, a Roma Antiga, eram italianos, né, ali romanos, escravizando europeus mesmo, tá ligado? Poucos, assim, escravizando o Oriente Médio e tudo mais. Então, é branco escravizando branco. Só que aqui, na escravidão moderna, nós temos um público-alvo a ser escravo, né? Que é o indígena e o negro, tá bom? O negro africano, principalmente ele. Então nós vamos ter isso daí. Só que a Igreja Católica, dessa vez, ela vai apoiar, ela vai dar o direito, né, conceder o direito aos países católicos a escravizar. Então nós temos um grande problema aí. Primeiro, moral, né? A Igreja Católica permitindo a escravização. Isso é um problema. Bom, mas da onde ela tirou que escravizar os africanos era permitido? Da onde a Igreja Católica tirou isso daí? Bom, simples. William, você já assistiu aquele filme Noé? Já. Então, lembra que ele tem um filho Cã? Sim, sim, sim. Então, a justificativa da Igreja Católica é baseada na história do Noé com Cã. Veja só, depois que Deus imundou o mundo inteiro, ficou só Noé e os seus filhos, né? E aí, um deles, o Cã, ele viu Noé nu, viu ele pelado, tal, assim, e ridicularizou o pai. E aí, o que Noé fez? Camarada, Noé bem legalzão, não gosta de brincadeira, foi lá e amaldiçoou Cã a servir os seus irmãos para sempre, ele e a linhagem dele. E ele carregaria a marca da servidão. E o que a Igreja Católica entendeu? Que a pele negra seria a marca da escravidão e que aqueles eram os descendentes de Cã. Então, fadados a serem servis, né? Serem servos
da sociedade branca, que são descendentes de Jafé, descendentes de os outros filhos de Sem, né? Outros filhos de Noé. Então veja só, é daí que arranca a justificativa para que católicos fossem lá escravizar os africanos, né? Então, pessoas livres africanas se tornando escravos. E aí a gente tem um problema, qual? Ideia de bem e mal, né? Branco é luz, negro é trevas, né? Você já ouviu falar em gato preto da azar, né? Você já ouviu falar em magia negra, né? Então, arma branca é aquelas não letais. Aí arma negra, tipo, é uma arma letal. Então, começa a surgir, diante desse panorama, palavras super preconceituosas que a gente usa até hoje. Bom, fora isso, William, tem outras coisas. As teorias científicas. Está entre aspas, porque não são científicas. Então, uma bosta de ciência, de teoria. Uma delas é de Lombroso, um italiano. Olha que cara, que burra a pesquisa desse cara. Veja só, William. Se você for numa igreja, se você for na cadeia hoje e começar a escrever os perfis dos presos hoje, a maioria vai ser o quê? Branca ou negra? Negro. Boa. Agora imagina isso no período colonial, onde quem era o escravo, o miserável, o que realmente ia ser punido, passível de uma punição, era o negro, totalmente negro. Você não encontrava branco nas cadeias do Brasil, né, no período colonial. E esse imbecil aí do Lombroso, ele foi lá e começou a escrever o perfil do delinquente. William, eu juro pra você que o perfil do delinquente do cara saiu negro, lábios grossos, grandes, nariz achatado, esse tipo de coisa, sabe? Saiu desse jeito. E esse perfil de delinquente ficou registrado na polícia brasileira até o século XIX. Ou seja, até o século XIX, a polícia brasileira, ela olhava, tipo assim, aconteceu um crime. Quem que eles procuravam? Procuravam o negro, para saber para ser mais certeiro nesse perfil do delinquente, como se as características físicas de uma pessoa entregasse ele como um possível delinquente. Olha que absurdo, cara, olha que absurdo. Bom, 10 milhões de negros escravizados foram para a América, tá? Para o continente americano. Então, bastante gente. Realmente, muita gente. Muita gente. No Brasil, para você ter uma noção, quando os portugueses chegaram aqui, tinha 4 milhões de indígenas. 4 milhões. Veio 10. Pra você ter uma noção, veio 10 milhões só para cá. Bom, africanos escravizam africanos. Já era muito comum no continente africano, e uma prática muito comum das tribos, era a escravização, né? Tornar escravo algumas outras etnias. Então, uma África dividida entre várias etnias. A gente vai ter uma estrutura política e econômica e social bem específica, cada grupo tem uma, e o escravo era uma propriedade privada. Era através de guerras entre uma tribo e outra, tornava o outro escravo. Então, como adquiria escravo dentro do continente africano? Comércio, né? Era muito menor, então o comércio de escravo era muito pequeno, mas guerra era muito grande, sequestro era muito normal também. As pessoas, quando eram acusadas de roubo, né, as pessoas eram ladras, elas se tornavam escravas também. Adultério, né, quem cometesse adultério, principalmente as mulheres, pensando aí. Assassinato, dívidas e fome. A pessoa está passando fome, ela se entrega como escrava para outra. Então era muito comum ter esse tipo de característica de escravos africanos. Só que numa escala muito pequena. Quando os portugueses e os espanhóis chegaram no continente africano, eles começam a exigir muito mais mão de obra escrava. E aí intensifica tudo isso piora. Bom, tráfico em grande escala, isso é muito importante. William, quando os portugueses chegavam ao continente africano, eles iam montando feitorias, que são entrepostos comerciais, ou seja, tem um posto comercial aqui, tem a 10 quilômetros vai ter outro. Então eles iam montando isso daí para ter maior controle sobre o litoral africano, né? E essas feitorias também serviam para
pegar e comercializar pessoas. Então vinha um grupo, né, de dentro do continente africano com vários escravos e eles traziam para vender para os portugueses, por exemplo. Muitos portugueses iam até as tribos para tentar pegar eles também. Bom, a maioria dos escravos vindos para o Brasil era de origem banto, ou seja, da África subsaariana. O que seria a África subsaariana? Eu vou mostrar para você aqui, eu vou parar essa apresentação, eu vou mostrar para você a África. A África subsaariana. É uma uma parte de baixo do continente africano. Tá conseguindo ver? Sim. Essa parte de verde aí, ó, é a África subsaariana. Para cima, onde está marrom, é o deserto do Saara, e no canto direito lá é o Egito, né? Onde tem o Rio Nilo e tudo mais. Então é a África para baixo. Então a maior parte dos africanos escravizados vindos para o Brasil é dessa parte verde, tá bom? E aí a gente vai ter principalmente Guiné, Congo, Moçambique, inclusive país como Moçambique até hoje fala português por conta da colonização portuguesa. Bom, vou voltar a apresentar para você lá. Bom, a maioria dos escravos vinha dessa região. E o de origem banto. Banto é tipo uma língua, tá bom? É um tronco linguístico, onde vai ter várias outras línguas. E é por isso que eles separavam bastante no Brasil os escravos, né? Distribuíam em várias regiões para eles não falarem a mesma língua. Os europeus estimulavam guerra entre as tribos para pagarem preços mais baixos. Olha só que doido. Então eles entregavam armas nas mãos das tribos africanas e estimulavam conflito para eles escravizar mais fácil e rápido as outras equipes. Então o português, o espanhol, né, eles incentivavam o conflito para ter mais escravos. Bom, a gente vai ter um grupo chamado pombeiros, né, que são mercadores que percorriam o continente à procura de vendedores de pessoas. Então, essa galera ia para dentro do continente africano para tentar encontrar mercadores de pessoas. Formas de pagamento. Como é que eles pagavam? Como é que os portugueses pagavam esses homens recém-escravizados? Quer dizer, os mercadores de escravos. Tecidos, pinga, fumo, dinheiro e letras de câmbio de empresas, né? Então, era a maior parte paga desse modo. E 25% dos capturados morriam no caminho para o litoral. Então, veja só, antes de chegar no litoral mesmo, 25% dos capturados morriam já. Vítimas dos ferimentos da guerra, também eles se suicidavam, cometiam suicídio, para não se tornar escravos, né? Então, acontecia bastante isso daí. Bom, vou continuar aqui. Cruzando o Atlântico. E aí temos uma questão bem, William, bem nojenta do ser humano nessa parte, porque eles selecionam os escravos, né? Separam os deficientes dos doentes dos normais. E aí, tipo, entrega para a morte mesmo. Mata, sabe? Joga no mar, esse tipo de coisa. Acontecia... Antes de entrar no barco, acontecia um batismo. A Igreja Católica, no caso, batizava e dava nomes cristãos, né? Cobrança, ainda cobrava pelo batismo, inclusive, para isso. Então, a gente vai ter aí, por exemplo, esse grupo de escravos vai para a região de São Paulo, onde eles vão atracar lá no Porto de Santos. E aí eles davam o nome cristão, Santos, né? Por isso que tem esse sobrenome no Brasil hoje. Santos, porque eles chegavam, escravos, né, pessoas escravizadas vinham para o Porto de Santos e lá ganhavam esses nomes cristãos.
a viagem era degradante e cruel, né? Alguns enlouqueciam nessa viagem. E aí, William, eu queria que você fizesse um esforço mental aí para compreender o que eu vou falar para você. Isso é muito, muito impactante. Imagina isso. Você é retirado da sua família, né? Sequestrado, humilhado, espancado, arrastado até o litoral, onde pessoas de outras línguas, de outras pessoas vão carregar vocês e colocar dentro de um barco, né? Lá, você vai ser acorrentado do lado de pessoas que você desconhece, que muitas vezes é inimigo tribal seu, longe da sua família, de sua mulher, de seus filhos, onde você vai desculpa a palavra, mas é importante para o mergulho, onde você vai comer e também defecar ali, sabe? Não tem um banheiro onde eles vão fazer tudo isso lá. E eles usavam, né, os marinheiros, né, portugueses, eles usavam, jogavam água, assim, em todo mundo. Então, rolava xixi, né, excrementos assim do humano assim por toda parte até aquilo ser limpado. Então assim, é uma coisa horrível, degradante, né? E o tempo todo acorrentado, 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 vendo pouca luz do sol e tudo mais. Essa viagem, ela levava mais de um mês, né, para cruzar o Atlântico. Imagina essa situação, né, de você estar acorrentado nessas condições, apanhando muitas vezes, e até chegar no continente americano. Dependendo do lugar, 2 meses, 3 meses de viagem, né? Porque dependendo do lugar, saía da costa da África e ia lá nos Estados Unidos. Então, é um lugar horrível, assim, é uma experiência Humana. nossa, desumana totalmente. Ó, Tumbas em Alto Mar. Tem um quadro muito bonito que chama-se Tumba em Alto Mar, sabe? Que é muito, muito pesado. Que são o quê? É uma imagem no quadro, né, de pessoas escravas, né, pessoas escravizadas, sendo jogadas ao mar para alimentar os tubarões, cara. E aí, por que esses caras resolveram fazer isso com esses africanos escravizados? Porque, veja só, em tudo, até naquela época, existia seguro. Seguro. Então, veja lá, eu faço seguro do meu carro, faço seguro da minha moto. Esses caras, eles pagavam também seguros, né? Algumas empresas, para cobrir a perda da sua mercadoria, no caso eram seres humanos, né? Caso perdessem elas. E o que eles faziam para receber o dinheiro do seguro, né? Para dar o golpe no seguro? Jogavam essas mercadorias em alto mar e deixava morrer, afogada, devorada por tubarão, esse tipo de coisa. Então, olha que falta de sensibilidade e humanidade que essas pessoas tinham. Bom, no total do século XVI até o século XIX, nós vamos ter 50 milhões de pessoas mortas entre esses dois séculos. 50 milhões de pessoas. É muita gente morrendo. Profundos impactos na sociedade africana se iniciam nesse período, porque veja só, se você tira a mão de obra da cidade de Uberaba, como é que as empresas vão sobreviver? Não tem como, porque a mão de obra saiu. E é isso que vai acontecer com a sociedade africana, sociedades africanas, né? Vai ter uma escassez de mão de obra muito grande. Isso vai deixar cada vez mais os países africanos mais pobres. Taxa de natalidade pequena, porque estavam levando simplesmente sempre os mais fortes, né? Então, mulheres saudáveis, homens saudáveis, embora. E ficavam os idosos e as crianças, né? Então, até se reproduzirem e terem mais pessoas lá, a natalidade era muito baixa. Então, olha onde nos surgem os problemas do continente africano. A gente pensa assim, nossa, esse país tem tanta, né, o continente africano tem tanta riqueza, por que é tão pobre? Nasce aqui começa o problemão. Por exemplo, nasce tão aqui que tem um país, né, Gana, que era conhecido como país de ouro. Para você ter uma noção da riqueza de ouro que tinha. Os cachorros tinham ornamento de ouro, para você ter uma noção. Só que daí chegou os europeus, meu amigo, e já era. Os europeus extraem tudo que eles pegam. É isso mesmo. Onde viu, reluzou, já era, pegou. Agora a gente vai falar um pouco
sobre escravidão e resistência. Mas até aqui tá tudo bem, William? Tá tudo tranquilo? Sim, sim. É um monte de informação. Eu sei que é um monte de informação e não tem como a gente ficar se apegando a isso, mas é muito tranquilo, tá? É muita informação mesmo para enriquecer a aula, mas o que é importante, a gente sempre vai fazer um resumo, então a gente sempre vai anotar. Bom, olha lá. Escravidão e resistência. Cara, um padre, William, um padre falou o seguinte: para o negro se lida com 3 P's. Olha isso que o padre falou. Um negro se lida com 3 P's: pau, pão e pano. Pau para bater, pão para eles comerem e pano para cobrir o corpo. Era isso. Então, olha a posição degradante, né, que era colocado esse escravo. A propriedade privada, né? O escravo, ele é uma propriedade privada. Ele pode ser vendido, pode ser alugado, pode ser hipotecado, ele pode ser emprestado. Ele pode ser várias coisas, né? Você pode fazer o que você quiser com o seu escravo. Assim como a gente tem uma casa, um carro, a gente pode fazer o que quisesse com o escravo. Isso é muito poder de uma pessoa sobre a outra. Então, eles negligenciavam demais o que eles sentiam, o que eles pensavam e tudo mais. Bom, a gente vai ter dois grupos bem grandes, né, de escravos no Brasil. O do grupo Banto, como eu disse para vocês, e os sudaneses. A gente vai ter olha aí você vai conhecer alguns aí, ó. Tem o Cabindas, tem o Benguelas, Congo, né, e Angola. A gente vai ter também os sudaneses, que vão vir de Ossás, Mandingas e Orubás, né? São línguas, são culturas, né, são povos. Bom, e aí é muito importante isso daqui, ó. Resistir é preciso. E a escravidão, ela sempre vai manter uma resistência. Eles não são dóceis, não é fácil a escravidão no Brasil, né? Eles vão resistir bravamente, né? Como homens e mulheres corajosos vão resistir. E aí tem uma frase aqui, ó: desde que o tempo é tempo, o mundo é mundo e os homens são homens, a instituição escrava existe. É um mundo que sempre existiu, né? E aí, ó, quem serve, olha isso daqui, que o padre Antônio Vieira vai dizer: quem serve é negro, é escuro, é marcado com uma marca negra, assim no discurso do padre Antônio Vieira. A África era o inferno, olha isso, e o negro estava saindo de lá para pagar seus pecados no Brasil, e assim se livrando dessa posição degradante frente à sociedade. Olha o que um padre falou, cara, pra você ter uma noção. Agora imagina um mercador de escravo, tanto que o cara era de boa, né? Isso que é padre. Pois é. Agora alguns termos interessantes aqui. Aquele escravo que não falava, né, aquele homem escravizado, aquele africano não, escravizado, que não falava português, era chamado de boçal. Até hoje, isso é uma ofensa. Você já ouviu isso daí como ofensa? Tal pessoa é um boçal. Sim. Pois era muito usado nessa época, surgiu daí, né? A origem dessa palavra é isso, um negro que não falava português era chamado de boçal, o que falava era ladino, tá bom? Bom, agora a gente tem 2 tipos de resistência. Temos a resistência explícita, ou seja, que está na cara de todo mundo, para todo mundo ver, e as resistências implícitas, ou seja, que foge um pouco da cara de todo mundo, das pessoas para verem. Então, as explícitas, quilombos, né? Eles fugiam e formavam quilombos. E os quilombos eram uma unidade, né, social, militar, né, que lutava contra, né, e resistia contra a escravidão. E eles tinham uma economia predatória. O que é isso? Eles saqueavam, né, os quilombos geralmente ficavam perto de cidades, para saquearem as cidades e pegarem das cidades assim o que eles precisavam. Só que eles ficavam em lugares bem estratégicos e de difícil acesso, para ninguém conseguir encontrar esses caras. A região de Minas Gerais tinha muito quilombo, mas muito mesmo. Eu lembro de uma prova minha na faculdade que eu desenhei na prova todos os pontos, né, onde tinha quilombolas, assim, e aqui e lá na região de BH tinha muito mesmo.
Bom, fugas, né? Fugir é uma resistência explícita, ele não quer participar da escravidão, né? Não quer fazer parte disso. E as resistências implícitas? É o suicídio. Né? Você tira a sua vida para não ser escravo. Outra coisa era sabotagem, quebrava os instrumentos que desenvolviam o processo industrial, né? Ou seja, quebrava o engenho, ou as ferramentas e tal. E o roubo, né? Objetos do seu senhor, roubava os objetos do senhor. Então, para não trabalhar, ou para conseguir um dinheiro depois com isso. Então, agora vamos a alguns tipos de fugas, né? Fugas reivindicatórias e fugas de rompimento. Fugas reivindicatórias é aquela fuga que o cara ele não quer fugir da escravidão, né? Não visam romper a escravidão, mas sim ganhar alguma coisa em troca. Né? Então, veja só, não visam romper com a escravidão, ao contrário, irão negociar com seus senhores ou uma greve, alguma coisa, uma diminuição de algum trabalho muito pesado. E temos também a fuga de rompimento, ou seja, que quer acabar com a escravidão. Então, através de revoltas, de quilombos, né, o sujeito tenta negar a escravidão não é uma coisa que faz parte dele, então ele não quer nem ser escravo. Né? Isso temos um problema, olha o que eu estou escrevendo aqui. Ó. A instituição escravidão é arraigada na sociedade brasileira e africana, que compõe o paradigma ideológico colonial. Bom, é importante lembrar que a escravidão, a submissão, a dominação, ou seja, a diferença é natural, né? As pessoas acham de forma natural. E aí temos um problema, William. A escravidão no Brasil é uma prisão sem muro. Por quê? Porque no Brasil inteiro é escravidão. Então, se o cara fugiu do Nordeste e veio para o Sul, ele vai ser escravo do mesmo jeito. Se ele não apresentar nenhum papel que comprove que ele é livre, ele vai ser escravizado. Agora, nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos era diferente. O norte dos Estados Unidos era livre e o sul era escravo. Então, se o negro africano escravizado conseguisse fugir do sul e ir para o norte, ele estava livre. Agora, no Brasil, não. O Brasil é o pior sistema que tem. Aonde ele fosse, ele era escravo. Bom, temos fugas para fora e fugas para dentro da cidade. Olha lá, quilombos, locais de difícil acesso, a pessoa fugia e ia para um quilombo ou sumia no meio do mar. Agora, fugas para dentro, centros urbanos, alistamento do exército, né? A pessoa, ela foge, mas ela ainda quer fazer parte da sociedade. Bom, continuando. Esse daqui é muito legal. O perfil dos escravos fugidos. Quem fugia no Brasil colonial? Geralmente eram jovens, tá? De 14 a 35 anos. É mais fácil para os jovens fugirem, pois precisa burlar a atenção dos guardas e se colocar em lugares de difícil acesso. Então, os mais novinhos não conseguiam fugir, porque estavam muito presos ainda a mãe e o pai. E os mais velhos também não conseguiam, porque é difícil fugir, ser ágil, né? E outra coisa, outra característica, era ter boa aparência para poder se misturar melhor na sociedade, né? Também ser o bom de lábia, né? Para conseguir convencer as pessoas de que ele, na verdade, não fugiu, ele está indo para algum lugar específico. Outra coisa característica dos escravos fugidos, né? Das pessoas escravizadas fugidas, que tentavam fugir, eram ser altos, né? Altos, assim. Saudáveis, né? Dificulta a captura também. E aqueles, principalmente aqueles que tinham tarefas mais brandas, né? Por quê? Porque eles tinham maior confiança dos senhores feudais, né? Desculpa, dos senhores de engenho. Então eles tinham maior segurança, né? Maiores confianças e menor segurança sobre eles. Então, agora aqueles escravos, pessoas escravizadas que trabalhavam no campo, eram cotidianamente vigiados. Agora que eles que trabalhavam dentro da casa, eles tinham maior confiança dos senhores, e eles conseguiam fugir mais fácil. E as mulheres? Quais são os atributos que as mulheres usavam para tentar fugir ou se resistir à escravidão? A sedução, né, atitudes sexuais para
conseguir melhores condições de vida. Então, algumas mulheres usavam da sedução para ter um trabalho mais brando, para não trabalhar e não sofrer nenhum tipo de violência. Então, tentava conquistar os senhores de engenho ou os homens brancos ali. Afetividades, por exemplo, mães de santo, né? Amas de leite, mulheres que rezavam pelos seus senhores, né? E por isso ganhavam a graça deles. E amas de leite também, porque às vezes algumas mulheres, né, brancas, não conseguiam dar leite ao seu próprio filho, e aí as amas de leite, as mulheres negras, davam leite para ele no lugar das mulheres brancas. Então, acontecia também um laço afetivo aí entre a criança e aquela mulher e tudo mais. E a maternidade, né? Maternidade é um problema. Se a mulher tem um filho, fica mais difícil de fugir porque ela tem criança. Então tem que tomar bastante cuidado com isso daí, porque mulheres grávidas, mulheres que tinham acabado de ter um filho, elas não conseguiam fugir porque tinham um filho pequeno para cuidar. Bom, vamos ver. Revolta dos Malês. Na verdade, eu acho que eu vou deixar essa parte para depois, para a gente não confundir. Não, já que eu falei de quilombolas, eu vou trazer eles. Bom, tivemos alguns exemplos de revoltas, né, resistências às escravidões ao longo da história. Tivemos a revolta dos Malês, foram escravos que tomaram a cidade de Salvador, escravos muçulmanos, né, que eram chamados de malês. Eles sabiam escrever, ler e tal, eram alfabetizados, e esses caras, William, eles tomaram a cidade de Salvador por uma semana, mais ou menos. Então conseguiram reivindicar e muitas coisas aí em relação à escravidão. Tivemos a Balaiada também, uma outra revolta que teve no Brasil, que teve participação escrava. E o maior exemplo de todas as resistências, né, é Quilombo dos Palmares, né? A maior manifestação de rebeldia e a organização política, militar e econômica contra o escravismo na América Latina. O Quilombo dos Palmares tinha 100 mil pessoas. Você tem uma noção do tamanho disso, né? Um terço inteiro de Uberaba, para você ter uma noção do tamanho do Quilombo dos Palmares. Então era um exército muito grande, né? Como eu disse para você, tinha uma economia predatória e de subsistência, ou seja, eles só pegavam aquilo que eles precisavam. Tinha uma hierarquia de comando, uma organização, né? Então era o Zumbi dos Palmares, o chefe, né? E compunha de negros, várias etnias africanas e brancos pobres. Brancos pobres que não tinham acesso à riqueza na sociedade colonial portuguesa, eles acabavam indo para os quilombos, né? Então engrossava o exército dos quilombos aí. Beleza? Então eu vou interromper a aula por aqui. Nós vamos continuar tratando, né, desse tema mais adiante, sexta-feira, para terminar bonitinho. E eu vou explicar um pouco sobre a escravidão na cidade, escravidão na colônia brasileira, algumas características bacanas aí de se discutir. William, vou fazer brevemente aqui uma chamada, tá bom? Rapidinho. Certinho. Cima do EJA. Beleza. William, nesses últimos minutos aqui, eu gostaria de perguntar para você se teve alguma dúvida, alguma questão específica. Não, deu para entender tudo. Tranquilo? Eu vou mostrar para você aqui o PET, tá bom? Que é o que você provavelmente tem em mãos aí. Uhum. Bom, olha lá. O PET ele vem assim, né? E aí ele trata essa questão aqui, ó, recapitulando. E aí nós temos colonização do continente americano. E aí vai precisar de força de trabalho. E aí nós vamos ter o quê? A escravidão. E é a partir do começo do século XVI que essa escravidão se inicia, principalmente no continente africano. É lucrativo
esse tráfico. A gente vai falar sobre tráfico negreiro. Esse tráfico negreiro, William, ele era, às vezes, teve ano que o tráfico negreiro ganhava mais dinheiro do que as fazendas de açúcar no Brasil, para você ter uma noção. De tanto dinheiro que girava em torno do tráfico, tá? Do tráfico de pessoas. Então, tínhamos também essa questão aí. E aí a escravidão, né, gera ação ou efeito de escravizar, né? Ato de se escravizar, ação de se fazer com que alguém se torne escravo, que é o processo natural aí, natural não, o processo que aconteceu, que é de tornar alguém escravo, né? E aí, em volta dessa escravidão, nós temos tráfico de pessoas, resistência, né? Toda a sociedade escravizada, ela vai tentar resistir, né? Resistir à escravidão, isso é normal. Vai ter o que também? Segregação, violência e exploração dessa mão de obra aí. Né? Nós vamos ter um problema. E aí nós vamos ter aqui, ó, uma questão já, o mapa abaixo, que representa rotas de tráfico escravizados para o Brasil. Você consegue ver esse mapa legal aqui? Sim. Ó, nós temos então aqui, ó, a região do Cabo Verde, São Jorge da Mina, onde vinha bastante escravos para serem mineradores aqui no Brasil. Costa dos Escravos, olha só o nome do lugar. Ilha de São Tomé, o Congo, Benguela, Moçambique, todos os lugares onde a gente falou, né? Essa é a região onde vêm os escravos para o Brasil. E aí amarelo são os sudaneses e o rosa aqui são os bancos, né, da linhagem Banta. E aí, vamos fazer o primeiro exercício, tá? Para hoje, para a gente encerrar. Depois de observar o mapa, você tá com ele aí, impresso ou tá com ele digital? Se você tiver digital, coloca no caderno assim, William. No caderno assim, coloca semana 1, exercício 1. Atividades, né? Atividades 1, tá bom? Certo. Então vamos lá, ó. O Brasil foi o país que mais recebeu pessoas escravizadas da África na América Latina. Então, pensando todos os países da América Latina, o Brasil é que ganhou mais. Teve mais escravos. Milhões de africanos foram arrancados do seu continente, o que acarretou a desorganização dessas sociedades, como eu expliquei para você, que a mão de obra fica escassa e tudo mais. De suas tradições e seus laços familiares. A partir da análise do mapa, podemos observar que chegaram ao Brasil pessoas de diversas regiões da África, dentre as quais se destacaram os grupos provenientes do norte da África, em sua grande maioria. Percebemos que não, né? É mais da região da África subsaariana, então para baixo do norte. O norte da África fica aqui em cima, então fica mais na região central e sul, né, e não do norte. Então a primeira já está errada. 2. Grupos bantus provenientes da região de Cabo Verde e São Jorge da Mina. Vamos ver. Bom, Cabo Verde e São Jorge da Mina, São Jorge da Mina é da região amarela, então sudaneses, não é do banto. Mas sim, bantus vieram, mas então está errado porque a localização está errada. C. Grupos de sudaneses e moçambicanos que constituíram-se como importante base para a cultura afro-brasileira. Bom, vamos lá, sudaneses, beleza, e moçambicanos, bacana, bastante gente desse grupo aí, então vamos guardar essa C aí, porque eu acho que ela tá certa. A D, grupos de sudaneses e bantus que no Brasil se concentraram principalmente no Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Bom, vamos lá. Não, temos São Luís, Olinda, Salvador e Recife. Então, não é só Salvador, Rio de Janeiro, Salvador e Recife, tá? Nós vamos ter mais em outras regiões. Temos mais regiões, né? Não se concentraram só aí, não. Grupos sudaneses e bantus que foram enviados ao Nordeste brasileiro, tendo como principal campo de atuação a produção açucareira. E aí nós temos que pensar aqui, ó. Então, os sudaneses vieram mais ao norte. E os bantus vieram mais ao sul. Então, quando coloca bantus, conclui-se que ela está errada, tá bom?
Então, a alternativa correta é a alternativa C. Concorda comigo? Foi aí que você chegou também? Tá pronto, né? Sim, realmente. Sim. Beleza. Bom, então é isso por hoje, não vou tomar mais seu tempo, acho que a gente já rendeu bem agora. Depois, a aula que vem, sexta-feira no caso, nós concluímos essa aula e terminamos o PET que a gente está trabalhando, tá bom? Certinho, então. Parceiro, obrigadão pela atenção aí, uma boa noite para você. Boa noite.